Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui e tem notícia urgente, sim senhor. O Flamengo obteve uma grande vitória nos bastidores ao conseguir a redução da suspensão de Carrascal, tá? O que aconteceu? Contextualizando, o Carrascal havia sido punido com 4 jogos pela expulsão na partida contra o Corinthians, na Supercopa, no dia 1º de fevereiro, e há pouco essa suspensão foi diminuída para 2 jogos. Então ele vai cumprir 3, né? Por conta da suspensão automática do jogo contra o Fluminense, infantilmente expulso, vai cumprir contra o Bahia, e os outros 2 jogos serão contra a Vitória, Copa do Brasil, e Atlético Mineiro, Campeonato Brasileiro, tá? Então, assim, ele vai acabar voltando antes do que era imaginado. Ele precisa botar a cabeça no lugar, tá? Mas por que é uma ótima notícia? Porque o Flamengo, nesse momento de maratona, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores, precisa de todo mundo. Precisa de todo mundo. Goste você do Carrascal ou não. Eu acho um jogador talentosíssimo, tá? Goste ou não, precisa ter todo mundo. E isso vai provocar a ira do Palmeiras, tá? Você pode esperar, daqui a pouquinho você vai ver pingar na sua timeline comentário dizendo que o Flamengo é favorecido no STJD, nota oficial talvez do Palmeiras, como aconteceu na última segunda-feira, sempre se referindo ao Flamengo. É uma coisa insuportável, o Flamengo vai muito bem não entrar nesse jogo não, tá? É importante falar, às vezes o José Boto tem sido o porta-voz do Flamengo nesse aspecto de arbitragem, mas em determinados momentos é melhor deixar falando sozinho. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece a BandBet, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo, tá? Acesse agora o site da BandBet apontando sua câmera para o QR Code que aparece aqui na tela, ou então, se você preferir, após o vídeo, digite no seu browser o endereço bandbet.bet.br. Você vai encontrar as melhores oportunidades do mercado para o jogo desta quinta-feira, amanhã, porque esse vídeo está sendo gravado na quarta-feira, entre Flamengo, Independiente e Medellín, um jogo em tese tranquilo para o Flamengo, na BandBet, tá? Com super odds. Você vai ter super odds lá, odds que você não encontra em lugar nenhum, numa combinada que eu vou colocar lá no site para você, beleza? BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Então vamos retomar o nosso tema aqui. Pelo seguinte, o Palmeiras pleiteia um efeito suspensivo a Abel Ferreira, que foi suspenso por 8 jogos pelo STJD por causa da expulsão naquela partida contra o São Paulo, né? Só que o Abel é reincidente, gente. Ele faz isso todo jogo, é método, tá? Ou ele, ou o Vitor Castanheira, ou o João Martins, que são os 2 auxiliares dele mais próximos, toda hora um é expulso. Toda hora um é expulso, entendeu? Então, quando não é o Abel, eles fazem um rodízio. Então todo mundo já se ligou nisso, ninguém é otário. E aí, o que acontece? O Flamengo acaba observando essa coisa toda, não tem absolutamente nada a ver com o comportamento do técnico palmeirense e corre atrás dos seus interesses na justiça desportiva, tá? É um problema do Palmeiras, isso é cortina de fumaça, todo mundo já se ligou nisso, porque o Flamengo o Palmeiras, melhor dizendo, tira o foco da péssima atuação que teve contra o Corinthians e joga tudo nas costas do Flamengo, dizendo que o Flamengo é favorecido quando tem a partida adiada contra o Fluminense. Sempre bom lembrar que foi um pleito de ambas as equipes, Flamengo e Fluminense. O adiamento daquele jogo, que seria no sábado, foi no domingo, e o Flamengo acabou vencendo por 2-0, e depois, no dia seguinte, a atuação pífia diante do Corinthians, em que o Palmeiras empata por 0-0, mesmo tendo 2 jogadores a mais, publica um vídeo cheio de ironia, endereçado a José Boto, diretor de futebol
do Flamengo, tá? Inclusive, o cúmulo disso tudo foi a entrevista que o Anderson Barros deu, que é, em tese, o homem forte do futebol do Palmeiras. Eu digo em tese porque o homem forte do futebol do Palmeiras é o Abel Ferreira. É ele quem manda lá, tá? Mas, enfim, ele foi questionado no Bola da Vez, dos companheiros da ESPN, sobre o comportamento do Abel Ferreira. Ele disse assim, não, ele é assim e tal. Gente, ninguém tem coragem para chegar para o Abel Ferreira e falar, você prejudica o Palmeiras fazendo isso. E é claro que o Palmeiras, por meio da sua rede social, não fará, não espere isso, nenhum tipo de questionamento ao comportamento do Abel Ferreira, a essa declaração do Anderson Barros, isso não vai acontecer. Então, o que acontece? O clube joga uma cortina de fumaça, publicando, inclusive, na segunda-feira, um lance de um suposto pênalti que não houve no jogo entre Corinthians e Palmeiras, tá? Então é assim que funciona essa história. Existe essa guerra nos bastidores que não ajuda ninguém. Eu acho que o Flamengo tem que ficar fora disso, sabe? Completamente fora disso. Sem, claro, deixar de falar sobre os erros constantes, né, de arbitragem que houve, erros que aconteceram no ano passado, por exemplo. Né? Eu cito aqui aquele escândalo que foi a partida entre São Paulo e Palmeiras, clássico no Morumbi, vencido de virada pelo Palmeiras, com um pênalti não dado do Alan no Tapia, né, a arbitragem do Ramon Abate-Abel, e a não expulsão do Andrés Pereira, que no dia seguinte estava no Jornal Nacional. Comunicação do Palmeiras foi bem pra caramba naquele evento, né? E a Leila Pereira disse no dia seguinte que não, em resposta ao José Boto, porque o José Boto falou depois do jogo contra o Bahia, né? O Flamengo jogou depois contra o Bahia, perdeu por 1-0, o José Boto desceu a lenha na arbitragem do Ramon Abate-Abel, e no dia seguinte a Leila Pereira falou, não, eu não me envolvo em questões de arbitragem. Então, como não? A senhora pode até não falar sobre arbitragem em on, no microfone, mas fala sobre Real Madrid da Shopee, num claro desrespeito ao Flamengo, pede na rede social, para a rede social do clube, colocar lá que o Palmeiras foi prejudicado pela arbitragem com vídeo, institucionalmente, mostrando e repetindo o lance da partida contra o Corinthians, autoriza a publicação de uma provocação ao dirigente de futebol do Flamengo, no caso o José Boto, enfim, pode até não fazer no microfone. Quando faz, desrespeita, como foi o caso do Real Madrid da Shopee. E a Shopee é ótima, nossa senhora, se quiser anunciar aqui no canal, melhor ainda, tá? Então é isso, deixem o like neste vídeo, saudações, até a próxima e tchau, tchau.